Pai Celestial, Santo Espírito de Deus. Oh Pai, o Senhor sendo tão grande, único, eterno, soberano, excelso, acima de tudo e de todos, mas contempla os corações. O Senhor atenta para os pequeninos, os que te buscam de todo o coração, Senhor. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Pai, Santo Espírito de Deus, contemple e encontre o nosso coração, o nosso ser, o nosso verdadeiro ser interior preparado para o Senhor, para que possamos então, Senhor, crescer no entendimento, recebendo esse tesouro, Senhor, extraordinário, que é a palavra viva do Senhor. Fala ao coração do teu povo, Senhor. Oh, Senhor, um toque do teu Espírito. Sim, Senhor. E todo mal, Senhor, se afasta. É a tua presença, é a tua luz. Nosso Deus, fale, Pai, ao coração. O Senhor conhece, sabe o momento que cada um está vivendo. O Senhor dá forças, como o Senhor mesmo diz, forças alcançadas, e renova as forças àquele que já não tinha mais nenhum vigor. O Senhor levanta quem está caído. É o teu prazer, Senhor. Temos a certeza, Pai, que depende apenas de cada um de nós. O teu prazer é abençoar, Senhor, o ser humano. O teu prazer, Senhor, está acima de tudo em ter o ser humano juntinho do Senhor. Como o Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus, fala, tenha liberdade, encontre o coração preparado e opere, para que o teu nome seja glorificado e engrandecido. Jesus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, depende de cada um, tá? A palavra é a mesma para todos, mas Deus tem partes e partes para cada um, conforme, não é? Ele direciona a necessidade, Ele sabe tudo, conhece tudo. Então vamos lá, o coração preparado, assim, bem receptivos ao que a palavra, você crê, eu sempre pergunto isso, né, constantemente. Você crê de todo o coração que a Bíblia Sagrada é realmente a pura palavra de Deus? Pronto. Então, partindo desse princípio, creio que a palavra de Deus, ela é realmente, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é Deus falando. Pronto, partindo desse princípio, tudo vai depender da atenção que se der à própria palavra. Como Jesus disse, ouvir e praticar. O apóstolo Tiago diz, não é? Sede praticantes e não apenas ouvintes. Então vamos nessa simplicidade, porque Deus é tremendo, irmão. Só tem coisas boas para o seu povo. Agora é dar atenção. Você sabe que até as repreensões de Deus são para a nossa edificação e construção? Quem tem consciência disso? Nossa edificação. Essa é a realidade. Então vamos lá. O salmista Davi, rei Davi, era um adorador de Deus. E desde criança, irmãos, desde menino, ele realmente era totalmente voltado para Deus. E Davi, ele era assim muito, muito introspectivo, reflexivo, ou seja, ele refletia bastante. Não era assim, né? É gostoso você observar. Por quê? Porque, meu Deus, Davi viveu aqui na terra como um ser humano, como você e como eu. Né? Claro que tempos diferentes, culturas diferentes, mas o Deus a quem ele serviu é o mesmo. E nós temos uma vantagem grande, porque nós vivemos após o sacrifício do Calvário. Então, nós temos os direitos que Jesus Cristo dá pelo seu sacrifício. Isso é coisa tremenda. Nós temos o Novo Testamento. Podemos fazer uso do Antigo Testamento? Com certeza, irmãos. Oh, meu Deus, se não fosse assim, onde está o Salmo da proteção completa, que é o 91 no Antigo Testamento, né? Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com os irmãos que Davi, ele não viveu só momentos de glórias, não, irmãos. Até o contrário, ele viveu
muitos e muitos momentos e fases de grandes lutas, batalhas, muitas adversidades, muita gente contra ele, muita mesmo, muita gente contra ele. Não foi só Saul, e muitas guerras. Só que ele era tão grudado com Deus que Davi, irmãos, ele se refugiava em Deus e buscava no Espírito de Deus, tá? Para o seu dia a dia, para cada dia. E nós temos que compartilhar isso. Por quê? Se ele foi um ser humano, viveu aqui na terra e venceu todas as adversidades, venceu todas as batalhas, as guerras e morreu de velhice, então é possível. Encarou o exército de Saul e muitos inimigos. Coisa seríssima. Eu senti no coração de trazer isso hoje. E vai comigo no Salmo de número 37, iniciar nessa simplicidade, do versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Vamos juntos? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ô, gente, olha só que coisa tremenda. Só que Davi viveu isso. Muita gente que aceita Jesus, irmãos, fala bastante de vida devocional. Eu faço minhas devoções, eu já li a Bíblia, eu já fui ao culto. Tudo bem, está tudo certo. Mas a questão é viver realmente a comunhão de Deus, viver a palavra de Deus. Às vezes você conversa com alguém que é de Jesus e você aponta uma parte ali, vamos dizer assim, que vai contra, não é? O que a pessoa pensa ou o que ela quer, e logo se levanta e fica revoltada e não quer saber, não é bem assim. Essas são frases assim que viraram chavões e hoje estão muito comuns na boca de muita gente que é de Jesus. O salmista Davi, rei Davi, você observa comigo, ele já de idade bem avançada, então ele diz, eu fui moço, fui jovem. Acho interessante, né, gente, que muitos jovens e adolescentes pensam que a gente já nasceu velho, né? Já nascemos maduros, né? Não, é sério mesmo. É absurdo. Fui moço, fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi, nunca, ele está dizendo nunca, desamparado quem? O justo. Às vezes somos justos aos nossos olhos. Não, tem gente, irmãos, que só a graça. Você já ouviu a expressão santo do pau oco? Ou seja, por dentro está vazio? Pois é. Mas é aquela aparência religiosa que para Deus não serve de nada. A questão é que está dentro de nós. Essa é a realidade. Deus observa principalmente atenta mesmo para o que está dentro de nós. Então, fui moço, fui jovem, agora sou velho. O curso da vida é o curso da natureza, as fases da vida, né? Concepção, gestação, nascimento, crescimento, amadurece, vai, envelhece e parte. Isso é o ciclo natural, né, da vida humana. E o Davi, então, o rei Davi, ele parou para refletir, contemplando as pessoas que passaram pela vida dele, as que ele observou, todas as que foram próximas a ele, não é? Disse, nunca vi desamparado o justo. Aí é que entra agora, irmãos, o Novo Testamento. Por quê? Porque o Espírito de Deus fala a mesma coisa e diz que o justo viverá da fé. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o Espírito Santo diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos lá. Vamos confirmar isso aqui. É simples, mas nós fazemos o estudo da palavra com simplicidade.
Isso, Hebreus 10, 38. Vai comigo? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Muita gente pega isso aqui e diz assim, mas eu nunca abandonei Jesus. Mas o recuo não literalmente só para quem abandonou. Aí a coisa é seríssima, não é? Deixou. O recuo é quando a pessoa tem um propósito de servir a Deus, de andar com Jesus e de crescer na fé e de repente não percebe que está entrando num caminho de esfriamento. Vem as lutas, vem uma batalha e já não vê com aquele fervor que via no início. A gente fala muito do novo convertido, do primeiro amor, né, irmãos? Isso é uma realidade bíblica que Jesus colocou no Apocalipse. E ele diz, não é? Lembra de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. E tem outra parte que Jesus diz, porque não és frio, nem és quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Coisa séria. Então é necessário despertar realmente a fé cada dia. Aí entra o rei Davi, que desde menino era um adorador de Deus, mas que levou uma vida, irmãos, de orações intensas. Ele levou uma vida intensa de orações e levou uma vida de orações intensas. Ele orava com prazer, com força, com fé, com busca. Até nos piores momentos de Davi, a gente contempla salmos de orações dele. Quer estivesse tudo calmo, ele orava. Quer estivesse a pior guerra, ele orava. E nisso, muitas vezes, os filhos de Deus, acontece muito, irmãos. Volta e meia, né, alguém entra no zap e diz, ora muito por mim, porque eu não estou conseguindo orar. Eu digo, não está conseguindo orar? Aí eu pergunto, você conversa? Sim. Trabalha? Vai ao trabalho? Sim. Faz as compras? Sim. Leva os filhos para a escola? Sim. Só não tem força para falar com Deus? Tem que ter alguma coisa errada, né, irmãos? O diabo existe, pessoal. Satanás e seus demônios fazem pressão violenta em cima de cristãos que realmente andam com Deus, porque pela luz que brilha para o mundo, a paz de espírito, a alegria que é um fruto do Espírito Santo, que muitos cristãos não cultivam, a alegria tem que ser cultivada, meu irmão. Se você se deixar arrastar pelas circunstâncias, você vai ter motivos e razões todo dia para se entristecer. Todo dia tem luta ou tem alguma batalha ou batalhinha, sim ou não? Vamos à realidade? Satanás e seus demônios fazem pressão. Tem hora que parece uma coisa incrível. Tem cristãos que esquecem que o diabo existe. Tem hora que eu tenho que falar com pessoas que são de Jesus, são próximas. Ei, esqueceu que o diabo existe? Esqueceu que ele é atuante? Esqueceu que muitas vezes ele é sorrateiro? Então vamos despertar. E aí, uma vida de oração. Davi já acordava se apresentando a Deus. Vai comigo no início dos Salmos, vai comigo. Salmo de número 5, versículo de número 3. Quem vai comigo? Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Davi sabia, irmãos, que se ele não se revestisse do poder de Deus, do poder do céu, do poder do alto, logo pela manhã, no decorrer do dia ele enfrentaria situações adversas, que de repente ele sabia que sem a ajuda do céu, sem a ajuda de Deus, ele não conseguiria vencer. Porque é assim que funciona. Você vê o apóstolo Paulo, quando colocou a armadura de Deus, ele falou do dia mau. Tem um dia estratégico do diabo que ele prepara para um problema no casamento, uma briga mais forte, uma discussão, uma controvérsia, um choque, uma tentação, às vezes, no trânsito, na rua. Você tem que ter a comunhão com o Espírito de Deus para saber lidar e sair das dificuldades sem ser atingido.
E o mais interessante, Deus ainda conta conosco para orarmos por outras pessoas que não têm cobertura nenhuma. Então o cristão ele tem que ser guerreiro, irmãos. O cristão tem que renovar suas forças. Ele tem de verdadeiramente priorizar a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. E oração é fundamental, irmãos. Davi, eu me impressiono, Davi ele levou uma vida de orações intensas. E uma vida intensa de orações. Ele não parava. Quer estivesse tudo calmo, tudo tranquilo, está aqui. Pela manhã me apresentarei a ti. Vários salmos. Vai comigo agora no salmo de número 55. No salmo 55. Vai comigo. Salmo 55, versículo 17. Quem vai comigo? De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. E clamarei, e ele ouvirá minha voz. Olha aí. Olha só, de tarde, de manhã, meio-dia, não tinha hora. Ele tinha uma comunhão, buscava, tinha necessidade, irmãos. Davi teve muitos inimigos, muitos. Os nossos inimigos são demônios. Mas vai dizer para mim que os demônios não usam pessoas. Aí você tem que estar no Espírito para poder saber por quem você vai orar, interceder e abençoar. Né? Quem lembra do estudo do missionário Soares, presentes espirituais? Presente, a dádiva. Tem um livro. Presente, a dádiva que abençoa quem o dá. Isso é coisa séria. Infelizmente, pessoal, é a realidade. A gente vive tempos aí, a pessoa, você pensa, tem uma carinha de inocente, tem um coração cheio de raiva, cheio de inveja. A gente não sabe. A gente não pode julgar. E nós não podemos entrar nesse nível ou cair nesse nível de jeito nenhum. Uma das coisas que Deus exige é que a gente guarde o coração, mantenha o coração limpo. Mas que os ventos sopram contra isso, não tenha dúvida. Principados e potestades atuam demais sobre a humanidade, sobre países, cidades, bairros, lugares, famílias. Então vamos lá. A oração, irmãos, é uma forma, tá, de trazer o céu, literalmente, de trazer o poder de Deus para que a gente possa vencer as adversidades e as batalhas. Então ele levou uma vida de intensas orações. Então, vamos lá. Tem gente que diz assim, mas quando eu estou angustiado, eu não consigo orar. Interessante, Davi não era assim. Você quer observar comigo? Vai comigo agora, então, no Salmo 18. No versículo 6. Salmo 18, versículo 6. Vai comigo. Na angústia, invoquei ao Senhor. E clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Davi sabia que quando ele clamava, olha só, na angústia, está aqui, pessoal. Quando um cristão diz assim, por que eu estou te trazendo isso? Porque não são poucas as pessoas, irmãos, que se comunicam conosco, principalmente os zap, às vezes atendimentos através dos obreiros, mas não são poucos os cristãos, filhos de Deus, tá? Das mais diversas denominações, que fazem contato, ligam para a igreja, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo, não tenho força para ir na igreja, não tenho forças para orar, eu estou muito angustiado. Irmão, você falta de visão espiritual, de entendimento. Quando eu estou angustiado, não consigo orar. Interessante, quando está angustiado, vai para o trabalho. Eu digo, né? Aí a pessoa diz assim, não fui no culto que eu estava muito abatido, estava desanimado, estava angustiado. Eu digo, por que quando está assim, diz assim, né? Eu não vou para o meu trabalho. Eu não vou para o quartel, estou desanimado. Eu não vou porque eu estou desanimado. Não vai para o quartel no dia do desânimo, não. Vai preso. Não, é interessante.
O desânimo, pessoal, por que ele atinge o corpo, chega a atingir a parte física? Porque o espírito está fraco, sem alimento. Como é que nos alimentamos principalmente? De que o justo vive? Da fé. Como é que se alimenta a fé? A fé vem pelo ouvir. Ela está preparada para trabalhar. Se o cristão passa uma semana sem participar de um culto a Deus, que está acontecendo muito, irmãos, as pessoas, muita gente boa tem abandonado as suas igrejas. E depois, por uma temporada, o diabo fica quietinho. Eu sempre digo que enquanto o cristão que abandonou a congregação, abandonou a igreja, enquanto ele tem uma reserva, como aquele filho pródigo, enquanto ele tem assim um cheirinho de Jesus, o diabo não consegue logo de cara levar para viver a mesma vida que levava antes. Mas esse é o caminho, não tem como mudar isso, porque Jesus disse que quando o espírito maligno e imundo sai do homem, vai para lugares áridos. Jesus entrou, ele foi arrancado dali. Depois ele volta para visitar, porque ele diz que a casa é dele. Satanás se sente dono dos corpos, ele se sente dono das pessoas. Satanás quer corpos para expressar sua natureza maligna. E às vezes, com sutileza, ele tenta inverter as coisas. E ele apresenta um falso jardim florido, que na verdade, meu irmão, são as seduções do mundo. Então vamos lá. Na angústia, olha o que Davi está dizendo. Na angústia, eu vou de novo. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Se assim, invoquei, chamou pelo nome, deu um grito de socorro, Jesus me socorre, me levanta. Mas ele clamou, ele levantou clamor. Clamor é uma oração, vamos dizer, no momento de dor, de angústia, de guerra. Clamou, levantou a voz ao céu e orou a Deus. Então, na angústia, clamei ao Senhor. O cristão tem que colocar isso dentro de si, irmãos. Não, em tempos bons eu vou buscar a Deus, em tempos difíceis eu vou buscar a Deus, em tempos de angústia eu vou buscar a Deus. E deve ser, então, como Jesus fez. O Evangelho de Lucas escreveu o seu Evangelho, ele não escreveu com a intenção de Evangelho. Ele fez uma narrativa de tudo que ele conseguiu reunir de informações sobre Jesus e o ministério de Cristo. E Lucas literalmente se apaixonou pelo ministério de Jesus. Literalmente, veio a ser discípulo de Paulo. Ele não andou ao lado de Jesus, mas ele procurou minuciosamente. E o Lucas é quem relata que no Getsêmani, quando Jesus estava em profunda agonia, ele já estava ali trabalhando a libertação, né, do emocional, literalmente das angústias do coração, ele estava nos representando. E diz o Evangelho de Lucas, diz assim, né? E posto em agonia, orava mais intensamente. Isso é para a gente atentar, irmãos. Quando as pressões vêm, a intenção do diabo é pressionar mais para ver se consegue arrancar o cristão da presença de Deus. Porque enquanto o cristão estiver ouvindo a palavra de Deus e com uma fé, ainda que pequena, no seu coração, o diabo não consegue destruí-lo, não consegue arrancá-lo da presença de Deus. É o esfriamento que faz isso. Por que usamos o termo de esfriamento? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. A presença do Espírito de Deus apavora o diabo na pessoa de Jesus. Palavra viva que você crê, de que você alimenta o seu espírito e a sua fé. Pode estar uma área da vida toda destruída. Se alguém começar a ouvir a palavra de Deus e depois relacionar àquela área e começar a crescer na fé, ou seja, não duvidar daquele poder que Jesus apresenta e que ele tem, que ele é, que ele vai fazer, transforma completamente. Muda completamente a sua história. Quando uma pessoa diz assim, pessoa que é de Jesus diz assim, eu sempre fui assim, sempre fui para baixo, sempre fui negativo. Sim, sempre foi. Até encontrar Jesus e começar a ouvir. Você vê que o Espírito Santo colocou tudo nas Escrituras, irmãos. O apóstolo Paulo colocou assim que, ou seja, tão logo alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então é um erro grave, né? Tomar posições
na presença de Cristo como era a velha criatura. Todo cristão deveria fazer essa diferença e dizer, não, esse tempo já foi, esse tempo já foi, esse tempo já foi. Então agora eu sou de Jesus. Digo fraco, eu sou forte, eu vou vencer isso, eu vou conseguir isso. Mas se não orar, irmãos, a palavra viva de Deus, quando se dá realmente atenção e se medita, se põe para dentro, tá? Nós estamos alimentando o nosso espírito, nós estamos literalmente levantando os nossos ânimos e nós estamos criando uma estrutura. A fé é pelo ouvir. Aí eu leio para reforçar e eu medito, eu reflito. O Josué estava super abalado com a morte de Moisés, parou tudo. Só que a caravana não podia parar, teria de ir à terra de Canaã. Então Deus falou imediatamente com Josué e disse para ele, levanta-te agora, ou seja, não é amanhã nem daqui a pouco, levanta-te agora. Você vê que o Espírito de Deus, ele atua, trabalha junto ao ser humano para levantar o caído, para dizer assim, você tem que avançar, você tem que romper essa barreira. E ele vai, entra na nossa guerra. E eu vejo dessa forma, eu vejo Davi, irmãos. Então, muitas vezes eu contemplo Davi em momentos de violentíssimas pressões. E ele está orando. Ele está até cantando. Ele está fazendo orações que viraram cânticos. Então, é preciso que o cristão aprenda. Irmãos, nada é por acaso. Nós devemos, sim, copiar os que andaram com Deus aqui na terra, como Davi, e venceram todas as adversidades. E não foi por ele atribuía a Deus todas as suas vitórias. Como um menino ia poder derrotar Golias, matar Golias? E Golias representa um grande problema, uma grande barreira, uma grande dificuldade, uma coisa intransponível, uma doença incurável. E Davi encarou por quê? Porque ele alimentava a sua fé. O Davi não teve o Novo Testamento para dizer o justo vive da fé, mas ele soube viver da fé. Então Davi levou uma vida intensa de orações e ele orava em todos os momentos. Nós já vimos agora, revimos, né? Pela manhã, de tarde ao meio-dia, né? Ao meio-dia, à tarde, pela manhã, eu oro. Ou seja, não tem, eu oro a Deus. Irmãos, uma coisa que eu gosto muito de falar, não só nos cultos, mas até conversando, quando as pessoas apresentam, o ser humano hoje está tão negativo, irmão. Não sei por que está copiando tantas pessoas que não têm Jesus. É exatamente o contrário. Nós andamos na contramão do mundo. As pessoas murmuram, reclamam de tudo, estão sempre para baixo. Não, você está olhando para Jesus, fortalecendo a sua fé, buscando de Deus e Deus te dá vitória. Do Senhor vem a vitória. Do céu vem o socorro. Tem cristão que esquece que Deus tem anjos para trabalhar, tem cristão que esquece. Eu acho que tem anjos na vida de alguém, Deus mandou anjos. Pessoas se convertem e Deus envia anjos. Eu acho que alguns anjos até pediram para o Senhor, ou me retira ou me aposenta, porque eles não me dão trabalho, não oram, não aprendem nem a orar, não usam armas espirituais. Caramba, Deus diz que a nossa boca é uma espada, irmãos. Então tem que se ligar, orações. Esse é o nosso assunto, tá? Viver da fé, levar uma vida de oração. Então eu quero compartilhar com vocês por quê. Davi esteve diante da morte por várias vezes, mas diante de uma lança designada, destinada pelo coração de Saul para ele, para Davi, ele esteve literalmente cara a cara com a morte. Vai comigo no primeiro livro de Samuel. No capítulo de número 19, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Versículo 8, começando no 8, a gente vai só até o 11, para sermos assim bem firmes e objetivos no que estamos ouvindo hoje
da parte de Deus. Versículo 8. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. 11. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Você está vendo como Deus dava todos os escapes a ele? Não é incrível isso? Então, gente, olha só. Quando o diabo começa a perseguir alguém, tá, para tentar destruir, pessoal, irmãos, Satanás desesperadamente persegue os cristãos. Por que os cristãos? Porque Jesus Cristo está no cristão. E Jesus é o terror do diabo. O diabo tem pavor de Jesus. Por isso que o cristão tem que vigiar e zelar para manter a chama da fé acesa na pessoa de Jesus, que é a palavra viva, no nome de Jesus. Como pastora, irmãos, da igreja, né, de igrejas, eu estou sempre orientando e dizendo: ei, Jesus é a palavra. Ei, você sabe que Jesus é a palavra. Se você não atentar para a palavra, para viver a palavra viva, você vai cair na letra. O diabo espera esses momentos de fraqueza, de frieza espiritual. Então o justo vive da fé. O que é viver da fé? Acordou logo pela manhã, se apresenta a Deus e pensa: não, peraí, a palavra de Deus é o meu alimento. A palavra de Deus me dá armas para a minha guerra. E o Espírito Santo trabalha, irmãos. Quantas vezes você passou por um momento difícil ou dificílimo e o Espírito Santo fez você lembrar de uma pregação lá de trás, sim ou não? Fez você lembrar de uma palavra em que você parou, estacionou ali por um período, estava tudo calmo na sua vida, aquela palavra foi o teu socorro lá na frente. Então, irmãos, é assim que Deus trabalha. E o cristão que não tem essa reserva? E o cristão que não tem armas para a guerra? E o cristão que não ora para buscar do céu o seu socorro? A chama da fé tem que estar acesa. Irmãos, Satanás hoje atua com muito mais intensidade contra os cristãos do que quando, literalmente, não é, Jesus veio ao mundo. A perseguição no início da igreja cristã foi violenta, mas olha hoje, quantos países? Olha hoje. Olha hoje. Continua. Então o diabo ele não suporta a presença de Jesus. E a presença de Jesus é daqueles que o recebem, como a palavra diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o diabo não aguenta, não suporta. A não ser que o cristão seja desanimado, seja aquele cristão bem para baixo, aquele cristão negativo, aquele cristão que vive as adversidades e se arrasta, você só crê na vida eterna, não crê no poder de Deus aqui, não crê que Deus tem anjos para trabalhar a seu favor, não aprende a orar. Muita gente diz assim: eu não sei orar, eu não oro porque eu não sei orar. Espera aí, irmãos. Primeiro, Jesus ensinou como orar. Ele deu todas as bases. Mas se não conseguiu ali, então vamos lá. Quantas orações Davi fez que deveriam ser copiadas? Sim. Mas eu vou orar por cópia? Olha só, gente. Olha só. Se alguma oração que Davi fez tocou forte o teu coração, então, ali você deveria parar e, por que não? Faz aquela oração. Está na Bíblia por acaso? Claro que não. Então vamos aprender a orar. Então Davi ele orava, quer estivesse tudo calmo, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Davi orava, quer estivesse tudo ruim, tudo difícil, tenebroso, todo mundo contra ele.
ele não parava, ele não cessava sua comunhão com Deus. Então, vamos lá. Nós vimos aqui, agora você vai no capítulo 21 aqui, no versículo 6. Capítulo 21, versículo 6. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. O que significa esse pão quente? Você lembra que Jesus disse assim, eu sou o pão da vida? Quem lembra disso? Pois é, irmãos, pão quente, né? Às vezes você lê uma palavra que você já leu várias vezes, mas ela ainda não tinha te dado uma fé numa chama viva para você agir. O pão quente é quando a palavra se revela dentro de nós e nos impulsiona a tomarmos atitudes e posições. Quantas vezes você já leu determinada parte, ou já ouviu, e não tinha tomado ainda uma posição em cima daquela palavra? Vamos lá. Na angústia invoquei ao Senhor. Poxa, eu não agia assim. Quando eu ficava angustiado, eu me entregava, ficava pedindo todo mundo, ora por mim. Não é errado não, irmãos. Pessoa na angústia, ela deve contar com a ajuda de quem tem fé. Mas se ela não buscar, se não ouvir a palavra, o Espírito não vai se alimentar. A fé é pelo ouvir. Agora, clamar, abrir a boca, na angústia invoquei ao Senhor. Então o rei Davi, ele não esperava ficar abatido de modo que ele não pudesse clamar. Todo dia ele falava com Deus. Todo dia ele orava a Deus. Então não tinha como o espírito dele cair nesse esfriamento ou nesse estado de prostração, de desânimo espiritual. Isso é uma realidade, irmãos. Eu sou de Jesus há 40 anos. Ai de mim se eu não ouvisse a palavra, se eu não orasse. Ai de mim. Ai de mim. Você vê a simplicidade. O missionário Soares pega um pedacinho de um versículo e ali solta um alimento que não é brincadeira. O que você faz? Come, meu irmão. Come. A palavra ela é viva e eficaz. Aí você põe os olhos naquela palavra, ela vem e salta assim, te dá uma força tremenda. Quando parece que está tudo assim, você vê o Espírito de Deus. Irmãos, é coisa séria. É coisa séria. Há muitos anos atrás, uma mulher disse para mim, pastora, eu estava quase entregando os pontos, entregando mesmo, deixando o casamento de lado, o marido estava envolvido com outra mulher, já estava literalmente com as malas arrumadas. Ela falou, não vou à igreja não vou orar coisa nenhuma, não está adiantando nada. Disse que o filho de 8 anos de idade virou para ela e falou, o que, mãe? Você vai sim, eu quero ir na igreja porque eu vou orar pelo meu pai. Ela parou e falou, meu Deus. Aí foi. A palavra foi toda que ela precisava ouvir. Se levantou e começou a buscar intensamente. Rapidinho o Espírito de Deus trabalhou nele, acordou, pediu perdão para ela, acabou o problema. Salvou a família, meu irmão. Ela disse, se meu filho não abrisse a boca, ela disse, naquele dia, e dali com certeza eu não iria mais. Eu estava até revoltada contra Deus, parecia que ele não estava ouvindo as minhas orações. Eu falei, o quê, mãe? Eu quero ir na igreja e eu vou orar pelo meu pai. Menino de 8 anos de idade. Mas vamos lá? Irmãos, Saul estava possuído. Eu vou voltar aqui rapidamente, no versículo 19, vou voltar rapidamente. No versículo 19, no versículo 9, um pedacinho que diz, porém o espírito mau da parte do Senhor. Por que da parte do Senhor Deus fez um espírito mau? Não, irmão, Deus criou anjos de luz, mas criou com livre-arbítrio, liberdade de escolha, assim como ele deixou o ser humano. E Satanás escolheu, não é? Fazer a vontade dele pelo orgulho, pela cobiça, pela ambição.
Então não está dizendo que Deus criou Satanás, que aquele espírito mau, né, ele se apoderou de Saul. Ó, porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Então o Saul perdeu a comunhão com o Espírito de Deus, o diabo veio sobre ele. Irmãos, se a pessoa não vigiar, vocês sabem que o apóstolo Pedro alerta as cartas de Pedro, as epístolas, né, do Novo Testamento, as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, são direcionadas aos que ouvem a palavra, aos que seguem a Jesus. E Pedro, ele faz um alerta que às vezes a gente se acostuma com a palavra, irmãos, e comete um erro. Já não se come aquele pão quente, como nós lemos agora no capítulo 21 aqui, que eu acabei de ler, né? 1 Samuel 21, 6. Então o sacerdote lhe deu, isso aqui foi para o Davi, tá? O pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Pão quente é quando a palavra vem revelada, ou seja, você recebe no coração que ela mexe contigo, te acorda, te levanta, te dá ânimo, você volta para a guerra, você não desanima, você não volta atrás. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Davi disse, né? Nunca vi o justo desamparado. Por isso que Deus se alegrava tanto com Davi, irmãos. Ele não se entregava, ele não desistia, porque ele sabia que não eram as forças dele que venceriam as suas batalhas, e sim o socorro do céu. E Davi se socorreu muito em orações, muito. Um erro dos cristãos de hoje. Ou oram pouco, oram de forma fria, não comem o pão quente, depois não tem forças para continuar a enfrentar as batalhas da vida. Irmãos, de repente se depara com problemas assim, e agora? Deus tem solução. Jesus tem solução para tudo. Não há nada que ele não possa fazer. O povo de Israel ficou em desespero quando viu o Mar Vermelho à frente, o exército de Faraó atrás. Ficaram apavorados. Moisés, é melhor a gente voltar. Moisés levantou o clamor, Deus ainda disse, por que clamas? Diga ao povo que marche. Ou seja, o caminho está traçado, o Espírito de Deus está no meio de vocês. Então é coisa séria, mas é simples. Aí observa comigo, então. Aí o Saul, ele tinha uma lança, estava sempre preparado, ele ficou preparado para matar o Davi. Muitas e muitas e muitas vezes. Só que Deus nunca permitiu, eu quero compartilhar isso com você, nunca. Deus não entregava Davi. Se Deus guarda, meu irmão, ele guarda, ele é Deus. Há pessoas que não se refugiam em Deus, não levam uma vida de oração, são de Jesus, levam uma vida espiritual fria, comem pão frio, como eu digo, abre a Bíblia num culto de domingo, termina o culto, fecha a Bíblia, vai para casa, só vai abrir no próximo culto, e aí fica comendo pão frio, né? Só está quentinho naquela hora, naquele dia. Jesus disse, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O ontem já foi, o hoje é hoje. Amanhã será um novo dia, e amanhã para nós, se Jesus não voltar, será o hoje. Amanhã, se Jesus não voltar, para nós será o hoje. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, todo dia você tem que comer o pão quente. A palavra revelada. Ainda que seja aquela que você ouviu, mas a chama acesa. Vai comigo agora no capítulo 23, no versículo de número 14. Vai comigo. Primeiro Samuel, capítulo 23, versículo 14. Quem lê comigo em voz alta? E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Olha que coisa tremenda.
A palavra de Deus está dizendo que o próprio Deus não entregou, então segurou com ele. Segurou. Você vê que uma parte do Salmo 91, que diz que o Senhor Deus dá ordens a anjos para que nos sustentem pelas mãos, ou seja, a gente não vê e não sente. Mas quem tem essa fé, literalmente, com o anjo então segurando a mão. Caramba, qual é o demônio que vai conseguir, irmãos? Os cristãos, muita gente hoje está para baixo, está negativa, está se entregando. Pode, meu irmão, tem cura. Não tem, essa doença tem cura para Jesus? Tem, o poder tem. O casamento acabou, Jesus pode renovar e reconstruir. Igreja, vamos despertar. Ele tem que buscar, pagar o preço. Então, vamos lá. Então, irmãos, Davi, quando ele enfrentava as adversidades, ele não ia com confiança nele próprio, nem nos seus recursos. Davi não tinha táticas de guerra, ele era pastorzinho de ovelhas quando era menino. Pastorzinho de ovelhas, desde criança. Tanto que quando os irmãos estavam sendo preparados para enfrentar os filisteus, na concentração, sendo preparados para a guerra, para aquela batalha, o pai mandou que Davi levasse mantimento, alimentos para os irmãos e para o rei. Um presente para o rei, alimento para os irmãos dele. Quando ele chegou lá, ele ouviu sobre Golias, sobre o enfrentamento da guerra, que seria contra os filisteus, mas o Golias, né? Foi quando ele falou. Ele perguntou 2 vezes. Os irmãos se levantaram contra ele. Tipo, o irmão mais velho falou: com quem deixaste as poucas ovelhas do nosso pai? Ou seja, você está pensando que você é o quê? Irmãos, Satanás, ele é bandido. Satanás, ele gosta muito de colocar cristãos, ser humano, para baixo, né? O mundo, ele já, o que ele consegue fazer, ele faz, né? Para o alcoolismo, né? Para o desespero, enfim. Mas ele gosta de pegar o cristão e soprar na mente do cristão que o cristão não é nada, que não vai conseguir nada, que não é ninguém, que ninguém dá atenção, que não vai vencer, que não vai sair daquela dificuldade, que não vence na vida, que não nasceu. O diabo é bandido, irmãos. Como gosta de botar o ser humano para baixo. E quando a pessoa se vê dessa forma, não sou nada, não sou ninguém, não consigo nada. Aí, meu irmão, é um banquete para o diabo. Tem cristãos que estão armando o próprio diabo contra si, armando o seu inimigo. O Davi não fazia isso. Então, o rei Davi, desde menino, ele tinha uma visão de Deus numa grandeza que suplantava todas as suas dificuldades. Por isso que Davi era tão destemido, ele era ousado na fé. Como eu disse, ele não sabia nem o que era fé, porque a natureza da fé é explicada na carta aos Hebreus, né? Só tem uma parte que explica a natureza da fé. Mas o Davi viveu a fé, ele viveu. Ele não tinha medo, porque os recursos dele vinham do céu. Mas ele tinha uma ligação com o céu o tempo todo. Davi fazia a voz dele entrar no céu. Davi fazia a voz dele chegar aos ouvidos de Deus. Ele não se calava diante das adversidades. Quando estava tudo bem, ele louvava, ele cantava louvores. Quantas vezes ele engrandecia o Senhor? Tem um salmo que Davi, ele faz uma oração assim tão humana, tão sentida, que ele já está velhinho, e diz assim: não me rejeites na minha velhice. Ou seja, continua me usando. Coisa tremenda, irmãos. Tem gente que não observa isso. O mundo vai fazer de tudo para te jogar para baixo. Jogar qualquer um, irmãos. Isso é uma realidade. São poucas as pessoas que servem de alavanca para levantar quem está caído. São poucas as pessoas que dão valor à vida humana. Ninguém é como Jesus, ninguém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que coisa tremenda o amor de Deus. Cristão tem que orar, irmãos. Cristão tem que falar com Deus. Cristão tem que vencer essas barreiras, tem que derrubar essas barreiras.
Eu estou triste, eu não oro. Eu estou angustiada, eu não oro. Eu já não sei mais se isso é criancice ou o que é. Estou sendo sincera, irmãos. Porque não tem cabimento. Você vê, copia na palavra, vem na palavra. Aí o Davi vai encarar o Golias. Aí o Golias vem, Golias além de gigantão, que representa aquele problema impossível de ser resolvido, ele veio com armadura, de capacete, ele vem com lança, ele vem com espada, ele tem um escudeiro. Aí o Davi pega 5 pedrinhas no rio, 5 pedras, 5 seixos, bota umazinha no alforje. Mas ele orou, irmãos, ele orava, irmãos. Ele levantava a voz ao céu. Tipo, eu tenho certeza que o Espírito de Deus é que vai direcionar essa pedra. O apóstolo Pedro diz que a pedra viva é Cristo, né, irmãos? Pedro fala isso. E aí, vai comigo rapidamente, voltando aqui no capítulo 17, para a gente concluir. 1 Samuel, capítulo 17, 45. Eu quero contemplar as palavras de Davi para Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Começando aqui. Eu vou só até o 47, porque é o suficiente. Olha só. Vai comigo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará. Glória a Deus. Forte, né?